Eu quero convidar você, antes de entrarmos no assunto, a fechar seus olhos, aonde você está. E nós iremos fazer agora uma oração, pedindo para Deus nos ajudar na compreensão deste tema, Jesus, o Filho do Homem. Vamos fechar nossos olhos? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque nessa manhã nos concedeu vida para estarmos aqui juntos agora, para compartilharmos um pouquinho e estudarmos um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a entender o tema de hoje, que é Jesus, o Filho do Homem. E que este assunto, Senhor, possa ser relevante para a minha vida cristã. Que possa ser relevante para a minha salvação em Cristo Jesus. Abençoe a todos que estão assistindo e que o Espírito Santo, ó Deus, nos dirija nesse momento. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje então vamos falar aí sobre Jesus, Filho do Homem. Amém? Bom, o título Filho do Homem, ele aparece em várias partes da Bíblia. Esta era uma forma, vamos dizer, com a qual Cristo se referia a si mesmo. Muitas vezes Jesus se dizia que ele era o Filho do Homem. Para isto veio o Filho do Homem, Jesus dizia, né? Falando dele, né? Para isso se manifestou o Filho do Homem. Muitas expressões assim Jesus usava para ele mesmo. Para você ter uma ideia, esse termo só nos evangelhos aparece 80 vezes. 80 vezes aparece o termo Filho do Homem. Ninguém se dirigia a Jesus por esse título, nem qualquer dos autores dos evangelhos. Bom, esse título era entendido entre alguns judeus como um título para o rei messiânico, o Messias esperado porque viria da linhagem de Davi, ou seja, humano, né? Humano, messiânico, aquele que herdaria o trono, o Messias, o Salvador e assim por diante. Contudo, Cristo não afirmou diretamente seu caráter messiânico. Pelo contrário, Jesus agiu, falou, viveu na esperança que o povo observasse as obras, tudo que ele fazia, a maneira que ele se comportava, e o povo deveria entender, por tudo que estudava e via, que ele era o Messias. O plano era que o povo entendesse quem ele era. Não que ele saísse por aí como que no megafone falando para todo mundo: oh, eu sou o Filho do Homem, o Messias. Não. Ele queria que o povo entendesse quem realmente ele era, observando a vida dele. Bom, sábado passado, lembra que nós estudamos Jesus, o Filho de Deus? E essa expressão nós entendemos que dizia que Jesus era Deus. Pois bem, no estudo de hoje vamos ver que o Filho de Deus, ele se torna o Filho do Homem. O divino se torna o Filho do Homem. João coloca isso de maneira bem acentuada e clara no seu Evangelho. Se você ler lá em João capítulo 1, versículo 1 a 3, João escreveu assim, ó: no princípio era a palavra. Está falando de Jesus, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, a palavra, Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja que hoje na lição estudamos a ideia da repetição. E aqui nós vemos essa ideia aí. João está usando também essa ideia. João está querendo fazer aqui, na verdade, Deus, na verdade, ele se revelou de maneira progressiva para os profetas. Deus se revelou de maneira progressiva. Então você tem o primeiro livro a ser escrito é Marcos. Em Marcos nós vemos falando de Jesus a partir do batismo. Ali em Marcos começa a narrativa de Jesus quando ele foi batizado. Aí o segundo evangelho, Mateus, começa a narrativa do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, e começa a explicar como é que foi o nascimento. Aí você vai para Lucas, Lucas começa falando de Jesus, a narrativa, a partir da predição. O anjo aparecendo para Maria, falando: olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo, e o ente que está em você será um ente que é filho do Altíssimo, e começa desde a predição. Mas João, ele começa a falar de Jesus no seu evangelho, do Jesus pré-existente, o Deus eterno, o Deus lá do princípio. João começa falando lá do princípio de Jesus, né? Aquele que estava com Deus, era Deus e criou todas as coisas. E tudo que foi feito foi por intermédio dele, sem ele, nada que foi feito se fez. João vai mais fundo ainda na revelação da pessoa de Jesus. Então você tem uma revelação progressiva, de Marcos até João. E João chegando ao ponto de mostrar, destacar no seu evangelho a divindade de Jesus, da palavra,
que é falada aqui no capítulo 1, verso de 1 a 3, né, a palavra. E sabemos que a palavra aqui é Cristo Jesus, né, o Jesus. Ele mostra que a palavra lá no princípio, então, estava com Deus, sendo o próprio Deus e Criador de todas as coisas. Em sua primeira epístola, lá em 1 João, no capítulo 1, lá João mostra que esta palavra foi vista pelos discípulos, foi tocada por eles, e que a palavra andou no meio deles. João fala isso lá no capítulo 1 da primeira epístola, né, que ele andou no meio deles e eles testemunharam tudo o que ele fez, a palavra fez. E a palavra ali também, João coloca que é Jesus, né? Então, de fato, para João, a palavra revelada aqui é Jesus Cristo, né? Aquele que criou todas as coisas, um ser que compõe a divindade, né? A segunda pessoa da trindade, da divindade, né? Jesus Cristo. João continua esse relato dizendo agora lá no capítulo 1, verso 14, do Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, João continua dizendo o seguinte: e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. O Deus lá que criou todas as coisas, lá no princípio, está dizendo que ele se fez carne. E ele fala, e ele andou, habitou no meio de nós. Olha como João agora começa a falar de Jesus agora. A palavra que estava lá no princípio com Deus, que era Deus. Diz que ela se habitou entre nós, se fez carne. E foi cheio de graça e de verdade. E ele fala, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E de novo uma tradução aqui complicada, né? Unigênito. A palavra aqui, unigênito, quer dizer filho único. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Não quer falar filho único. Quando ele fala aqui a glória como do unigênito do Pai. A palavra aqui é monogenes, que é o único da espécie. Então o verbo, a palavra se fez carne, andou no nosso meio, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do único da espécie do Pai, porque Jesus foi o único da espécie. Ele é o único ser no planeta, no universo, que é divino e humano. Deus, o Pai, Espírito Santo, é só divino. Nós somos só humanos, mas Jesus é divino e é humano. Ele é o único da espécie, não existe ninguém igual a Jesus, é o único da espécie. Mas o que eu quero destacar aqui? A palavra, ou o Filho de Deus, o próprio Deus, ou seja, a divindade, se fez carne. Uma declaração tão simples, mas há muita complexidade aqui para a nossa mente finita entender. Há muita complexidade para a nossa mente finita entender. Finita quer dizer entender. Mas para uma compreensão básica, podemos dizer o seguinte: a palavra, o Filho de Deus, se tornou humano. Uma explicação simples, se tornou humano, um ser humano. O verbo aí para se tornou carne, se fez carne, a palavra se fez, ou se tornou, no original do grego, é ginomai. Essa palavra ginomai, ela quer dizer o seguinte, essa palavra que é traduzida aí como se fez carne, né? Se fez, é ginomai. A ideia de ginomai é um ser que tem começo e tem fim. Ele se fez ginomai, quer dizer, ele se fez ginomai, né? Ou seja, Jesus, ao se tornar humano, ele passou a ter começo e passou a ter fim, a sua existência como humano. Começo e fim, ginomai, se fez. Tem começo e fim. Tempo para iniciar, tempo para terminar. Algo que tem um começo, mas algo também que tem um fim. Só para entendermos a ideia de ginomai, nós vamos fazer uma comparação aqui, lá em João capítulo 8, já tem essa comparação no verso 58. João 8, 58, o texto diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, antes que Abraão existisse. A palavra existisse aí no grego é ginomai. Antes que Abraão existisse. Aí ele responde, eu sou. A palavra sou aí é eimi. São dois verbos do grego para a palavra existir, né? Existir, ginomai para Abraão e eimi para Jesus. Por que Jesus usou ginomai para Abraão? Porque Jesus usou eimi para ele. Porque ginomai, a ideia é, tem começo e tem fim. E Abraão teve começo, nascimento, e teve fim, morte. Ginomai, começo e fim. É uma existência que tem início e tem fim. Agora, em mim, eu sou, em mim, esse verbo aí é a ideia de existência infinita. Não tem começo e não tem fim.
ou seja, eterna, eternidade, sem início e sem fim. Então, antes que Abraão existisse, ou seja, nascesse e morresse, eu sou, quer dizer, eterno, sempre existi, não tem começo e não tem fim. Enfatizando o quê? A divindade de Jesus, né? Só que diz que a divindade se fez carne, se fez, gnomai. A divindade se limitou como humano a ter começo e a ter fim. Ou seja, a nascer foi de Maria e a morrer foi na cruz. Gnomai. Se fez. Começo, nascimento de Maria, morrer na cruz do Calvário. Em mim. Agora a Bíblia diz que, então, né, esse Jesus aí se fez, o texto diz carne. Carne. E a palavra no original para carne, sarx, pode ser traduzido como carne mesmo, corpo, algo que tem carne e sangue, humano, natureza mortal, descendente terrestre, limitações físicas e vida terrena. Tudo isso que a palavra sarx quer dizer. Então quando ele fala assim, ó, se fez, ele se limitou até o começo e fim. Carne, tomou uma estrutura limitada, que é a estrutura do corpo humano. Que coisa! Um ser divino se fez, coloca limites de tempo, nascer e morrer. Carne se torna humano, natureza mortal, ser humano, carne e sangue, descendente de terrestres, um ser humano, que agora nasce e morre. O Deus eterno se torna um ser humano que nasce e morre, se fez carne. Que coisa tremenda, né, queridos? A Bíblia é extraordinária e profunda ao mesmo tempo, né? Desta forma, então, a palavra de Deus, o Filho de Deus, se torna limitado a uma vida humana, mortal, o Filho do homem. Ele passa a ter carne e sangue agora. Ele, o Deus eterno, que se fez carne, jornadeou na terra, andou por essa terra, foi tentado, foi provado, foi tomado por sentimentos de enfermidade, de nossas enfermidades humanas. Contudo, viveu uma vida totalmente livre do pecado, nunca pecou. Sua humanidade, seu lado humano, foi genuíno, verdadeiro. Passou por vários estágios do crescimento, como qualquer membro da raça humana. Ele esteve sujeito a José e Maria como pais, obedeceu a José e Maria, se tornou subordinado deles, foi um adorador na sinagoga, no templo, chorou sobre Jerusalém, ao ver o estado caótico espiritual do povo. Jesus chorou sobre Jerusalém, chorou na sepultura de uma pessoa amada. No caso ali, nós temos um grande amigo dele, irmão de Marta e Maria, Lázaro, chorou ali sobre a sepultura de Lázaro, expressou a sua dependência total de Deus em oração. Embora Jesus fosse Deus, como humano, todas as suas ações foram dependentes de Deus. Tudo que Jesus fez foi porque ele estava ligado a Deus, seus milagres, tudo que ele realizou é porque ele estava em contato direto com o Senhor. E tudo que Jesus fez, segundo relatado na Bíblia, outros homens da Bíblia também fizeram, porque também tiveram uma ligação com Deus. Contudo, todo o tempo, Jesus reteve a sua divindade. Um e único, Deus e homem. A sua maior luta, reter sua divindade. Nós nunca saberemos que é ser tentado nisso, porque nós nunca fomos divinos. Jesus era, e ele reteve sua divindade. Um texto que explica melhor isso é o de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Esse texto é bem profundo também, e ele explica um pouquinho sobre isso, Jesus reter sua divindade. O texto diz assim, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Palavras do apóstolo Paulo, palavras profundas do apóstolo Paulo. Como sempre, Paulo aqui traz uma compreensão reveladora sobre Cristo Jesus. Verdade, de maneira bem complexa, mas reveladora sobre Jesus. Lá no verso 6, por exemplo, lá ele fala que Jesus subsistiu em forma de Deus. E a palavra aí, para forma, morfê, no grego, significa todas as características e atributos essenciais da divindade.
que se encontrava em Jesus. Quando ele fala em forma de Deus, quer dizer que todas as características, atributos essenciais da divindade estavam ali representados na pessoa de Jesus. Em outras palavras, para ter essas características e esses atributos essenciais de Deus em Jesus, é porque ele era Deus. Não tem outra razão. É porque ele era Deus. Por isso que ele tinha todas essas características e atributos essenciais ao divino. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, onipotência. Tudo isso estava presente em Jesus quando o apóstolo Paulo usa a palavra morfê. Morfê quer dizer isso daí, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo é que Jesus já existia como Deus. Com isso, Paulo quer enfatizar o tamanho da humilhação voluntária que Cristo sofreu quando ele assumiu a forma humana. Todas as características do divino, todos os atributos essenciais do divino estavam em Jesus porque ele é Deus. E ao se tornar humano, é uma humilhação tremenda que Jesus passou. Mesmo que ele viesse como um rei, ainda seria muita humilhação. Mas o texto diz que ele veio como um escravo. E da pior espécie, porque a palavra original para escravo é doulos. Doulos é aquele escravo mesmo, que não tinha salário e trabalhava em troca da comida. Era a pior espécie de escravo. E foi dessa maneira que a Bíblia diz que Jesus veio, né, como um doulos, um escravo assim. Mas Paulo continua dizendo que a si mesmo se esvaziou. O que significa isso? Nós chamamos de a teologia do esvaziamento, gnoses de Cristo. O que isso quer dizer, né? Bom, duas coisas podemos enfatizar aqui. Primeiro, o que ele fez foi de maneira voluntária. Ele fez, se esvaziou. Ele mesmo escolheu fazer isso. Foi uma escolha de Jesus. Ninguém o forçou, Deus o Pai não o forçou, ninguém. É uma escolha que o próprio Cristo fez de se esvaziar. Ou seja, o segundo ponto, se esvaziou do quê? Do que Jesus se esvaziou? Bom, se você pegar o contexto da narrativa, nós vemos o seguinte, olha como o verso começa aí. Subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele é Deus. Mas quando ele veio para esse mundo, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Embora ele fosse, não julgou ser. O ser humano não é e julga ser. Na verdade é o contrário. Mas Jesus era e não julgou ser igual a Deus. Depois, veja, o contexto está falando que ele é divino. Que ele é divino. Esse é o contexto, ele é divino. Aí o verso 7 começa dizendo assim, antes de julgar que ele era igual a Deus, antes de fazer esse julgamento de si mesmo, em vez disso, de julgar ser igual a Deus, o que ele faz? O texto diz, a si mesmo se esvaziou. Ora, qual é o contexto aqui? É divindade. Ele é divino, mas não julga ser divino, mas pelo contrário, se esvaziou do quê? Do divino. Ele se esvazia da divindade nele mesmo. E ao se esvaziar da divindade, o que ele faz logo em seguida? O texto diz, assume a forma de servo. A semelhança de homens, reconhecido na figura humana. 3 ideias repetitivas. E nós vimos na lição que é uma técnica de interpretação da Bíblia. Qual a ideia que se repete? Forma de servo, semelhança de homens, figura humana. 3 ideias quer dizer a mesma coisa, porque servo também era humano. Então podemos dizer assim, assumindo uma forma humana, semelhança de homens, figura de homens. 3 ideias que falam a mesma coisa. Se repetiu 3 ideias que falam a mesma coisa, é a ênfase que o apóstolo Paulo quer dar no verso. Então qual que é a ênfase que ele quer dar aqui? Que embora Jesus fosse Deus, ele escolheu se esvaziar para se tornar homem. Homem. Porque é ele, como homem, que pode nos salvar. Somente como homem, somente Deus virando homem, nós poderíamos obter a nossa salvação. Se ele fosse Deus e permanecesse como Deus para sempre, sem a encarnação, estaríamos todos perdidos. Todos perdidos. Mas foi o fato dele ser Deus, se esvaziar do divino e tornar-se servo, semelhança de homens, figura humana, é que nós obtemos a nossa salvação. Foi porque o Filho de Deus virou o Filho do homem que nós temos salvação em nome de Jesus, amém? Por isso que é importante a compreensão de Jesus, o Filho do homem. É muito importante compreender essa ideia, essa teologia de Jesus, Filho do homem. Porque foi ele se tornar o Filho do homem que eu e você somos salvos hoje.
Deus seja louvado. Se ele nunca virasse filho do homem, nós estaríamos perdidos. Mas para ele virar filho do homem, ele teve que tomar uma decisão muito importante. Muito importante. Qual? Se esvaziar da divindade. Então Jesus, ao encarnar e se esvaziar da divindade, ele deixou de ser Deus? Vem uma outra pergunta. É possível se esvaziar da divindade? É possível? Olha, duas perguntas. Ao se encarnar, esvaziar da divindade, ele deixou de ser Deus? E segunda pergunta, é possível se esvaziar da divindade? Que pergunta, hein? Uma pergunta boa para na mira da verdade, né? Bom, Jesus nunca deixou de ser divino. Nunca deixou de ser divino. E é possível esvaziar-se da divindade? É uma pergunta complexa. Quer saber a verdade? Nunca vamos entender completamente a resposta para essa questão. Nunca vamos entender. É demais para a nossa mente humana, jamais. Mas eu posso usar uma figura bem simples para exemplificar tudo isso? Uma figura bem simples. Bom, se você está me assistindo aí, é porque você tem visão. Você está me vendo. Está me vendo. Você tem visão. Esse dom que Deus deu para nós, para enxergarmos as coisas. Agora eu quero perguntar para você, você pode escolher em usar a sua visão ou não? Vamos supor que você dissesse assim, ó, nesse momento eu não quero usar a minha visão. É possível você que tem a visão, deixar de usar a visão? E continuar tendo o dom dessa visão? Olha a pergunta que eu estou fazendo. É possível você deixar de enxergar, mesmo tendo visão? Sem perder a visão, eu posso escolher não enxergar? A resposta é simples. Claro que eu posso. É só pegar a mão e tapar meus olhos. Se eu tapar os meus olhos, eu continuo tendo visão? Continuo. Mas ao tampar os meus olhos, eu não estou usando a visão. Embora eu tenha, eu escolhi não usar. Sabe, tem gente que gosta de adrenalina, né? Então você pode querer usar sua adrenalina, chegar na avenida bem assim, corrida, cheio de carros, bem movimentada, e falar assim, ó, eu vou escolher não usar minha visão, e sair naquela avenida e fechar os olhos e andar. Embora você tenha visão, você corre o risco de ser atropelado se você tapar os olhos? Corre. Você escolheu não usar a visão. E quando você escolhe não usar a visão, você passa a correr riscos. Riscos de ser atropelado, de cair em algum buraco, de tropeçar em alguma pedra. Mesmo tendo visão, se você escolher não usar, você vai passar a correr riscos, porque escolheu não usar. Jesus era divino? É divino. Mas ao encarnar, qual foi a escolha de Jesus? Ele escolheu não usar a sua divindade, deixar ela lá, esvaziou-se, quer dizer, ele preferiu deixar a sua divindade de lado e viver somente como humano, dependente diretamente do Pai, como eu e você faz. Ou deveria fazer. Complexo. Mas eu estou tentando explicar aqui de maneira bem mais simples, através dessa ilustração. Né? Jesus, então, preferiu tapar os olhos da divindade e abrir os olhos só do humano. E passou a viver no mundo como humano. E deixou a divindade reservada sem usar a divindade. É como se você tivesse poderes mágicos, mas escolhesse não usar seus poderes. Foi isso que Jesus fez. Preferiu viver sem usar seus poderes, ou sua divindade. Uma linguagem mais correta e bíblica de se dizer, né? E agora o texto diz assim, bom, ele esvaziou-se da divindade. E ao esvaziar-se da divindade, o que ele faz? Ele assume a forma de servo, a semelhança de homens, a figura humana. E de novo, para servo aqui, a palavra forma é morfê. A mesma palavra para forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, morfê. E agora assumindo a forma de servo. Veja, de Deus ele subsistia, já tinha, era a natureza dele. Mas agora ele assume, ou seja, ele adere a mais uma forma. Qual forma que ele assume agora, além do divino? Ele já tinha o divino, subsistia como divino, mas agora ele assume uma nova forma. Qual forma agora? A de servo, a de homem, a de figura humana. E a palavra forma aqui, de novo, é morfê. E morfê, nós vimos, que significa o que mesmo? Características e atributos essenciais. No primeiro caso, divino. Mas nesse caso aqui, da humanidade.
Então veja, agora, além das características e atributos essenciais da divindade, agora ele tem características e atributos essenciais da humanidade. 100% Deus, e ao assumir o morfê humano, ele se torna 100% humano. 100% Deus, 100% humano. E a palavra semelhança no grego, homoioma, quer dizer cópia, semelhança, imagem, aparência, forma. E a palavra figura, que são as três palavras utilizadas, né? Forma, semelhança e figura. Forma, morfê, semelhança, homoioma, quer dizer cópia, semelhança, imagem, aparência, forma. E figura, o original quer dizer forma também, e aparência externa, humana. Ou seja, três palavras no grego para trazer dimensões diferentes, mas para indicar uma única coisa: 100% humano. 100% divino, 100% humano. Filho de Deus, filho do homem. Complexo, né? Mas também uma grande notícia. Deus se torna homem. De fato, diante de tantos termos utilizados pelo apóstolo Paulo, o que fica evidente é que Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Deus que existia, mas agora encarnou, assumindo então características e atributos essenciais da humanidade. Ou seja, 100% humano. Deus seja louvado. E para isso era necessário então, para que isso acontecesse, o esvaziamento da divindade, do divino. E voluntariamente ele próprio fez esta escolha. É isso que eu quero enfatizar ainda mais. Ele fez a escolha voluntariamente. Ele escolheu isso. Que bom, né? Que Jesus fez essa escolha. E fez isso, com certeza, pensando em quem? Em nós, né? Que ousadia. Eu não sei se eu teria me esvaziado do divino para virar humano, sofrer, passar a ter essas características, sabe? E atributos essenciais da humanidade, que é fome, e sede, e tantas outras coisas, cansaço. Tudo isso é para nós, queridos, um mistério. Nunca vamos entender completamente. É um mistério para a nossa mente, né? Creio que nunca, nem na eternidade, entenderemos. A encarnação foi uma união verdadeira, completa, indissolúvel das naturezas divina e humana na pessoa de Jesus Cristo. Sendo, porém, que cada natureza divina e humana foi preservada intacta e distinta uma da outra. Ele tem uma natureza dupla, ao mesmo tempo é humana e ao mesmo tempo é divina. Não dá para entender, irmãos, é muito complexo. Mas pelo menos essa ideia temos que ter em mente, né? A natureza de Jesus. As duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa. O homem, Cristo Jesus. O humano não tomou o lugar do divino, nem o divino tomou o lugar do humano. Os dois coexistiram. A divindade não se degradou para tornar-se humano, e a divindade conservou no humano o seu lugar. Olha o que diz 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O mistério é grande, não dá para entender. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. De quem que ele está falando aqui? É de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Amém? Tremendo, né? É um mistério da piedade. Não sei quando vamos entender isso. Bom, como eu já disse, acho que nunca vamos entender isso, nem mesmo na eternidade, né? Vamos entender toda a complexidade da encarnação de Cristo. Agora, por que Cristo encarnou? Um dos motivos é se identificar com a humanidade. Um dos textos reveladores sobre isso está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15, que diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, Jesus se identificando com a humanidade. O texto é bem claro em dizer aí, ó, ele compadece das nossas fraquezas. Por que ele se compadece? Porque igual a gente, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas. Igualzinho a gente é. Só que o texto diz sem pecado.
Então ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é ter sede. Ora, Cristo participou das emoções humanas, como o medo, temor, a tristeza, medo da morte. Olha o Getsemane, a oração de Cristo, o medo da morte. E chegou sua gota de sangue pela agonia, pela angústia, depressão que ele passou. Desse modo, ele aprendeu a confiar, obteve a vitória. Cristo conhece na experiência todas essas coisas, pois participava perfeitamente das condições humanas. Desse modo, a autêntica humanidade de Jesus é ensinada contra o pensamento, muitas vezes docético, que fazia de Jesus apenas uma figura angelical cuja participação na humanidade seria apenas aparente e não real. Bobeira isso, porque tudo que Jesus fez foi real, participou de fato. Ele se identificou sim com a humanidade. A Bíblia fala que ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Todas as etapas do desenvolvimento humano, Cristo passou. Nasceu criancinha, a mãe teve que cuidar, teve que dar leite. Ele aprendeu as primeiras palavras, os primeiros passos, as primeiras letras. Maria ensinou, alfabetizou Jesus, foi a própria Maria. Tudo que ele aprendeu sobre ele, ser o Messias, Maria que ensinou. Tudo que ele aprendeu do que estava sobre ele nas profecias, foi Maria que ensinou. As profecias que falavam a respeito dele, foi Maria que ensinou. Depois ele foi tendo a confirmação de Deus, depois ele foi tendo a experiência dele com Deus, e as coisas foram se confirmando. Mas tudo ele foi aprendendo num processo natural, como de qualquer criança. Jesus se submeteu quando ele se tornou humano, 100% humano, com todas as características e todos os atributos essenciais da humanidade. Jesus teve tudo isso. E o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Em todas as coisas aqui, queridos, é os pilares essenciais da tentação, que são 3. Ele não foi tentado em tudo e tudo igualzinho eu sou. Deixa eu explicar melhor essa declaração. Jesus não sabe o que é ser tentado a assistir uma página indevida na internet. Ele não sabe o que é isso. Na época dele não teve internet. Ele não sabe o que é ser tentado a ficar horas e horas e horas fuçando no celular, com coisas à toa ali. Ele não sabe o que é isso, porque ele nunca teve um celular, na época não tinha celular. Então o que o texto quer dizer? Tentado em todas as coisas. É nos 3 pilares essenciais da tentação, que está lá em 1 João 2,15, que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Ou seja, desejo dos olhos, desejo da carne e a soberba da vida. Esses são os 3 pilares essenciais de qualquer tentação. Qualquer tentação está dentro dessas 3 ideias aqui. E dentro dessas 3 ideias, Jesus foi provado. Então, nos pilares da tentação, Jesus passou igualzinho nós passamos também. Igualzinho. Tudo que nós passamos, ele também passou. Com uma única diferença. O texto diz, sem pecado. Ele foi tentado igual eu e você nos 3 pilares essenciais da tentação, só que sem pecado. Ele não pecou. Ele se manteve fiel ali. Deus seja louvado. Pecado, 1 João 3,4 diz que é transgressão da lei. Sendo assim, Jesus viveu em íntima identificação com a humanidade. 100% homem. Mas o mais interessante, sem transgredir a lei de Deus. Pelo contrário, ele veio para exaltar a lei de Deus. E Isaías fala que ele veio tornar a lei gloriosa. Veio tornar a lei gloriosa. Então ele não transgrediu a lei, ele não pecou. Sendo assim, Jesus foi o único justo que andou nessa terra. Porque ele foi o único que cumpriu todos os requisitos da lei. Foi Jesus. Portanto, como ele cumpriu todos os requisitos da lei, ele é o único justo. Já nós, seres humanos, só somos justos com base nos méritos de Jesus. Porque nós quebramos a lei. Nós transgredimos a lei. Nós pecamos. E como transgredimos a lei, nós somos injustos. Injustos. Mas com base nos méritos de Jesus, como ele cumpriu toda a lei, com base no que ele fez, nós nos tornamos pela fé justos, justificados nos méritos de Jesus. Porque ele cumpriu, quando humano, toda a lei. Deus seja louvado. Uma vida sem pecado. Ele não pecou. Ele guardou perfeitamente
a lei de Deus e a tornou gloriosa, né? Bom, surge uma pergunta agora, bem interessante, né? Poderia Jesus ter pecado? Ele poderia pecar? Ou ele se tornou humano que tinha o dom da impecabilidade? Ou seja, era impossível ele pecar. Jesus poderia ter pecado? Pergunta difícil. Há muitos debates sobre isso no meio teológico. Uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Uma briga teológica aí. Bom, mas se partirmos da ideia de que Jesus assumiu todas as características e atributos essenciais da humanidade, então poderíamos dizer assim, ó, se respondermos essa pergunta então, com base na sua divindade, Jesus divino, a resposta é lógica, não. Não poderia pecar, porque é divino. Se respondermos do ponto de vista da humanidade, teremos que afirmar que as tentações e provas que ele passou foram reais. Não foi uma encenação. Foi situações reais da vida, como humano. E que como homem, então, tendo as características e atributos essenciais da humanidade, então ele poderia sim ter incorrido em pecado. Embora sua elevadíssima espiritualidade não lhe permitisse fazê-lo. Pelo seu contato com Deus fosse tão grande, ele conseguiria com certeza não cometer o pecado, mas como humano poderia sim pecar. Estava sujeito ao pecado sim. E era justamente isso que Satanás queria, que ele pecasse, que se ele pecasse, todo o plano da salvação teria seu fim. Estaria arruinado. Se Jesus pecasse, o plano da salvação estaria arruinado. Agora, se Cristo tivesse a impecabilidade, neste caso, não teria sido colocado, então, na posição justamente que Adão caiu. Porque justamente na posição que Adão caiu, Jesus veio nos levantar. Se você ler lá em Romanos capítulo 5, todo o capítulo lá, você vai encontrar isso que estamos dizendo aqui. Não poderia haver obtido a vitória que ele deixara de ganhar, Adão, né? Jesus não poderia vencer onde Adão falhou. Se tivéssemos, em certo sentido, então, o mais probante conflito do que Cristo teve, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Como que ele poderia nos socorrer? Se ele não poderia pecar, ele nunca entenderia a gente. Porque a gente pode pecar. A gente, quando é tentado, a tentação já implica em cair. Tentação já implica em cair, você errar, pecar. Se Jesus nunca pudesse errar, então como ele entenderia um ser humano que poderia errar? Ele jamais compreenderia o que é a humanidade, né? Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências que isso acarretaria sobre ele, né? Tomou a natureza humana, com a possibilidade sim de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha também sofrido. A nossa semelhança, lembra que diz o texto? Nos 3 pilares da tentação. Cristo venceu em favor do homem pela resistência à mais severa prova. Está lá em Desejado de Todas as Nações, página 117. Então ele poderia pecar? Poderia sim pecar. Lógico, estava sujeito ao pecado sim. Não tinha como correr disso. Lembra da história que eu usei de tampar os olhos da divindade? Ora, se eu enxergo e tapo meus olhos e ando para a rua aí, eu posso ser atropelado mesmo tendo a visão? Posso, porque eu escolhi tampar a visão. Eu não estou enxergando. Ora, Jesus é divino. Se ele escolheu não usar a sua divindade, viver somente como humano, era um risco que ele correria, assim como todos os humanos correm. De pecar, de errar, de falhar, ter todos os sintomas da humanidade, que é fome, sede, cansaço, e assim por diante. Então, portanto, ele poderia sim ter pecado. Mas nem por um momento houve nele uma propensão para o mal. Lembra que ele veio resgatar o que Adão falhou. Adão, quando pecou, o desejo dele não era para o mal. Adão não tinha uma propensão para o pecado. Ele foi criado perfeito. A propensão de Adão é para as coisas boas, espirituais, para o bem. A propensão para o mal surgiu depois do pecado. Mas antes do pecado, a propensão de Adão era somente para as coisas boas. E Jesus, como ele nasceu, foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus veio para o mundo praticamente meio que igual a Adão, porque ele também não tinha tendência para o pecado. Jesus não tinha tendência para o pecado, mas era humano.
Ele carregava sobre ele a escolha, o livre-arbítrio, poderia pecar, poderia errar. E diferentemente de Adão, que estava num ambiente perfeito, era perfeito, né? Não existia o pecado na terra ainda. Jesus veio para o mundo quando o pecado já havia se instalado no mundo há 4.000 anos. Jesus veio para o mundo quando o mundo já estava desmoralizado pelo pecado, já fazia 4.000 anos. E o mundo que Jesus veio não era perfeito igual o de Adão quando ele pecou. O mundo que Jesus veio já era um mundo corrompido, os seres humanos egoístas, seres humanos falhos. Mas não tinha tendência para o pecado, igual Adão também não tinha tendência para o pecado. E Jesus venceu justamente onde Adão falhou, né? Adão tinha mais chance de acertar do que Jesus, porque ele não tinha tendência para o pecado, o mundo era perfeito, e Jesus veio no mundo corrompido, e com uma natureza humana de 4.000 anos de deteriorização. Mas ele não tinha pecado nele, nem tendência para o erro, amém? Ele foi humano como nós, queridos, mas sem a propensão para o pecado, e portanto, ele não pecou. Isso tornou-o suficientemente justo e digno para que, através de sua morte substituta, pudesse salvar o pecador. Deus seja louvado. Não é complexo um pouco esse assunto, né? Mas extraordinário tudo que ele abrange, né? Olha o que diz a Bíblia. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Isaías falando, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tremendo, né? E isso só aconteceu porque o Filho de Deus divino se tornou o Filho do homem humano. Ele, como humano, pôde carregar todos os nossos pecados e salvar a humanidade dos seus erros. Deus seja louvado. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem para que pudesse salvar o pecador. É uma coisa tremenda, uma complexidade tremenda. E amém, e amém, e amém por isso, por tudo que Deus fez por nós. Concluindo, terminando a mensagem então dessa manhã. Qual foi então o propósito da encarnação, né? Qual foi o propósito do Filho de Deus se tornar o Filho do homem? Qual foi o propósito disso? O que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Bom, há uma série de textos da Bíblia que reforça pelo menos 6 propósitos, porque o Filho de Deus se tornou o Filho do homem. Primeira ideia, veio para revelar Deus ao mundo. Veio para mostrar quem é Deus para o mundo. Para as pessoas entenderem quem é Deus o Pai. Está lá em vários textos da Bíblia. João 14, 18, 3, 1 a 36, capítulo 17, verso 6. Né? Está tudo aí. Segundo ponto. Veio para unir Deus ao homem. Para unir Deus, ao criar a ponte. O abismo que separava. Ele veio para ser a ponte. Unir, para reconciliar o mundo com Deus e Deus com o mundo. Terceiro ponto. Veio para se identificar com o homem. Pelo nome. Que nome que o identifica com a humanidade? Filho do homem, que aparece 80 vezes nos evangelhos. Quarto ponto, veio para levar os pecados da humanidade. Quinto ponto, veio para morrer em nosso lugar. Morte substituta, vicária, né? Veio para morrer em nosso lugar. E sexta ideia, veio para destruir o diabo e todas as suas obras. Está lá em vários textos da Bíblia também. E o que você me diz no final dessa mensagem? Você diz um amém aí? Por tudo que ele fez por nós? Essas grandes obras maravilhosas que ao se tornar o Filho do homem, ele realizou? Deus seja louvado, né? Por tantas coisas boas que ele fez preocupado com a minha salvação. Tudo isso pode ocorrer porque ele escolheu e se ofereceu para ser o Filho do homem. E eu me pergunto, para que isso? O que ele ganha com isso? Por que ele se tornou o Filho do homem? O que ele queria com isso, né? E eu só vejo uma única resposta, uma única, não vejo outra. Fez tudo isso, único e exclusivamente por amor. A única motivação de Cristo se chama amor. Deus seja louvado, amor por mim e amor por você, por cada um de nós, independente de quem você seja. Tudo que ele fez foi por essa palavrinha aí, amor, amor incondicional. João 15,13, o próprio Jesus falou, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele fez isso.
Ele era Deus, se tornou homem e fez isso por nós, para que nós tivéssemos vida hoje. Foi isso que ele fez. E a grande questão é, o que você está disposto a fazer pelo Filho do Homem? Esse Deus que encarnou e virou homem, que também é o Filho de Deus, é divino. Ele deu tudo o que tinha, a própria vida, para que eu e você pudesse nos livrar da penalização do pecado. Jesus cruzou os céus e o universo para se tornar o Filho do Homem. Tudo porque Ele pensou em mim, porque Ele pensou em você. Ele andou o caminho mais longo e, creio eu, o mais difícil. E hoje, Ele pede para você dar apenas um passo em direção ao seu encontro. Então eu pergunto, o que você está esperando? O que você deseja para a tua vida hoje? O que Jesus fez por causa de nós é um mistério insondável, nunca vamos entender. Será nosso objeto de estudo por toda a eternidade. E é esta imensa ação de Jesus, o plano da salvação, que foi efetuado porque Deus não queria preparar um céu para que você não estivesse lá. Tudo isso que Ele fez, porque Ele tem um céu preparado. E Ele quer que você se faça presente nesse céu também. Amém? Então, se você está aí me assistindo, estudando a Bíblia, fazendo estudo bíblico com alguém, eu te pergunto, o que falta você para se entregar? O que falta para você se levantar e dizer assim, não, eu quero compromisso com esse Deus, eu quero me entregar a Ele hoje. O que precisa para eu ser batizado nas águas? Porque Jesus andou o maior caminho e eu quero dar esse passo ao encontro dEle também. Eu quero criar uma amizade profunda com Ele. Se isso é o que você deseja para a sua vida, em resposta a esse grande amor que levou o Filho de Deus a virar o Filho do Homem, eu vou estar orando por você. Amém? Eu louvo a Deus porque Jesus um dia se tornou Filho do Homem, morreu em meu lugar para me dar essa chance de salvação. Feche os seus olhos aonde você está. Vamos falar com Deus agora. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, muito obrigado, Pai, porque um dia Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele assumiu a forma de ser humano, com todas as características e atributos essenciais da humanidade, correndo o risco de pecar, correndo o risco de falhar, mas mesmo sabendo de todos os riscos envolvidos, quando Ele se esvaziou da divindade, Ele assumiu, Senhor, essa responsabilidade para que todos nós tivéssemos a chance de salvação. Louvado seja Deus porque Ele venceu. Mesmo sendo humano, não pecou, se tornou justo, morreu em meu lugar. E hoje, através da fé, nós podemos nos apossar dos méritos de Cristo e sermos justificados também. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e nos ajuda a caminharmos nesse mundo no processo de santificação, de melhoramento da vida cristã e de preparação. Porque quando Cristo voltar, Senhor, queremos estar do lado dele. Queremos ser salvos, queremos herdar as promessas que Ele tem oferecido para nós. E nós te rogamos em nome de Cristo Jesus.